Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Sofá da Lua. Primeiramente, quero dizer que estamos com estúdio novo nesse local, feito especialmente para você, telespectador, com mais conforto, com uma tecnologia, com um áudio melhor. E para brilhantar esse sofá, eu trago para vocês Dr. Tomás Protti, que é urologista e cirurgião clínico. Seja muito bem-vindo, Dr. Tomás. É um prazer estar aqui contigo. Eu que agradeço pelo convite, Luana. Tá, muito obrigada mesmo. E nós estamos aqui no mês de Novembro Azul. Ele, enquanto urologista, vai falar um pouco sobre esse importante tema. É o mês de conscientização do câncer de próstata. E para início de conversa, eu queria saber do senhor, que também é professor do Departamento de Medicina da UFV, a mídia ela propaga que o câncer de próstata é o que mais acomete os homens. Isso é mais uma das fake news? É uma inverdade? Na verdade, o câncer de próstata é a segunda neoplasia mais frequente entre os homens. Ela só perde em incidência para o câncer de pele não melanoma. Então, considerando os cânceres, é o segundo câncer em incidência nos homens. Certo. E a melhor forma de prevenir o câncer de próstata, como é que é feito o tratamento preventivo e repressivo? Pois o câncer de próstata é uma doença muito importante, né, por causa da sua incidência. É uma doença de alta incidência entre os homens. No Brasil, mais ou menos 65 mil casos de câncer de próstata diagnosticados ao ano. Isso corresponde a mais ou menos 63 casos para um grupo de 100 mil homens. Então, é uma doença com incidência alta, por isso a gente deve ter atenção a essa doença. Você perguntou em relação à prevenção. Não existem muitas formas de prevenir o câncer de próstata, a não ser manter uma vida saudável, evitar a obesidade, evitar consumo excessivo de gordura e fazer atividade física com frequência. Fora isso, o câncer de próstata é uma doença com muitos fatores genéticos. Então, na verdade, o Novembro Azul, além dessa questão de prevenção em relação às doenças crônicas, né, diminuição de tabagismo, não ser obeso, fazer atividades físicas regulares, mas o objetivo do Novembro Azul é conscientizar os homens em relação ao rastreamento do câncer de próstata. O importante em relação ao câncer de próstata é a detecção precoce. Quanto mais precoce a detecção, maior a chance de cura. Quando você detecta um câncer precocemente, mais de 95% de cura, de chance de cura. Se esperar ter sintomas, quando tem sintomas, então o câncer já está numa fase mais avançada, aí a gente tem uma taxa muito menor de cura. Quando tem sintoma, já 90% dos pacientes têm doença em estágio avançado, o que diminui muito as chances de sucesso do tratamento. E quais os sintomas mais frequentes? Na verdade, é uma doença silenciosa, né? Por isso que é importante o rastreamento, a detecção precoce, com os exames feitos de forma periódica, né? Quando tem sintoma, geralmente já é uma doença avançada. Então, o objetivo é diagnosticar o câncer na fase mais precoce possível, propiciando um tratamento mais efetivo e uma maior taxa de cura. E no próximo bloco ele vai falar sobre detecção do câncer de próstata, o exame do toque retal e outras formas de estar prevenindo, né, doutor? Sim, a gente pode falar. Aguardem. Visite Canaã o ano inteiro. Conheça nossas belezas naturais, religiosidades, eventos, cultura e, é claro, nossa gente, que é o nosso maior patrimônio. Prefeitura de Canaã. Desenvolver para crescer.
Estamos de volta com o Sofá da Lua, hoje com um convidado ilustre, Dr. Tomás Protti, que vai discorrer sobre o Novembro Azul. E quero lembrar você, telespectador, que no mês de outubro nós fizemos uma série de 4 programas com profissionais falando sobre a prevenção, sobre a cura, sobre um tratamento mais humanizado no que tange ao câncer de mama. No bloco anterior, Dr. Tomás, nós falávamos sobre, ou melhor, demos início à questão do exame de toque retal. Sim. Há alguma idade para começar a fazer esse tipo de exame? Ele tem que ser associado ao PSA? Explica para o telespectador. Então, o rastreamento do câncer de próstata, ele se dá pelo PSA e pelo toque retal. No Brasil, que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia, é que os homens com 45 anos que têm um fator de risco comecem a fazer o rastreamento do câncer de próstata. Se o homem não tiver nenhum fator de risco, ele começa a fazer o rastreamento aos 50 anos. Então, quais são os fatores de risco? Primeiro, o fator de risco mais importante é a história familiar. Se você tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata ou câncer de mama, você tem um risco maior de desenvolver a doença. Outro fator de risco, como eu já falei, é paciente obeso. O obeso também tem um aumento da incidência do câncer de próstata. E os pacientes negros também têm maior incidência de câncer de próstata. Então, obesidade, história familiar e homens negros devem procurar o urologista aos 45 anos. Se não tiver nenhum desses fatores de risco, ele começa a fazer o rastreamento aos 50 anos. Lembrando que isso aí é falando de rastreamento, né? Mas se homens de qualquer idade tiver qualquer sintoma associado ao trato urogenital, alguma alteração para urinar ou alguma alteração sexual, ele deve procurar o urologista imediatamente, independente da idade. No caso do câncer de próstata aparecer em pacientes com 30 anos, é comum? Há alguma forma de se evitar? Por que a incidência também em faixa etária menor? É muito raro o câncer de próstata acometer homens menores que 45 anos. É muito raro, são casos isolados na literatura, mas na verdade esses pacientes eles não se enquadram no rastreamento, então eles não vão ter esse diagnóstico nessa idade, a não ser que apareça algum sintoma e a investigação desse sintoma leve ao diagnóstico de câncer de próstata. Mas isso é muito raro. Muito raro. A maior parte dos tumores de próstata, os cânceres de próstata, acometem homens acima de 45 anos, principalmente acima de 65 anos. 6 em cada 10 casos ocorrem em homens acima de 65 anos. Então é muito raro mesmo uma pessoa desenvolver um câncer de próstata com idade mais baixa. Mais baixa. E no caso da hipotensão sexual, muitas vezes é atrelado na hora de receber o diagnóstico, a pessoa, o homem fica preocupado com essa questão sexual. Como é que acomete, causa algum efeito? Aguenta mais um pouquinho que no próximo bloco você vai responder essa pergunta e fiquem de olho no terceiro bloco com o Dr. Tomás Protti. Visite Canaã o ano inteiro. Conheça nossas belezas naturais, religiosidades, eventos, cultura e, é claro, nossa gente, que é o nosso maior patrimônio. Prefeitura de Canaã. Desenvolver para crescer. Estamos de volta com o Sofá da Lua, hoje com a presença do Dr. Tomás, que é urologista, e está falando sobre
Novembro Azul, estamos no mês aí de prevenção do câncer de próstata. Doutor, no bloco anterior nós falávamos sobre, né, na verdade eu fiz uma pergunta sobre a questão da impotência sexual. Eu queria que o senhor atrelasse também se as campanhas de conscientização têm surtido efeito, o que o senhor avalia do paciente enquanto médico de consultório, enquanto professor da Universidade Federal de Viçosa? Eu vou responder primeiro, então, em relação à impotência sexual. É muito comum atribuir a impotência sexual ao câncer de próstata. Na verdade, a impotência sexual não tem nenhuma relação com a doença em si. A impotência pode ser secundária ao tratamento da doença. Quais são os tratamentos possíveis para o câncer de próstata? Cirurgia, radioterapia e hormonioterapia. Existe uma possibilidade também, que pouca gente sabe, que é a possibilidade de acompanhar o paciente que tem um câncer de próstata de baixo risco, um câncer de próstata que provavelmente não vai progredir. A gente chama isso de vigilância ativa. Mas vamos nos ater aos tratamentos cirurgia e radioterapia. Esses dois tratamentos podem levar à disfunção erétil. Mas hoje, com a melhor tecnologia, né, o avanço desses tratamentos, a tendência é uma menor ocorrência de disfunção erétil do que em relação ao que ocorria previamente, né? Por exemplo, a cirurgia robótica, que é uma cirurgia com mais tecnologia, né, consegue preservar melhor os nervos que passam pertinho da próstata, que são nervos responsáveis pela ereção. Então, com a cirurgia robótica, a taxa de disfunção erétil caiu muito em relação às cirurgias antigas, principalmente em relação à cirurgia aberta, onde a preservação desses nervos era mais difícil. Então, a impotência está relacionada não com câncer de próstata, e sim com tratamento para o câncer de próstata. Então, com a melhoria desses tratamentos, também existe uma menor incidência de disfunção erétil relacionada com essas terapias. E o uso do Viagra, tão combatido por alguns médicos, como que o senhor avalia? O Viagra é um medicamento usado para tratamento de pacientes que têm disfunção erétil, né? Sim. Existe muito tabu relacionado com o uso do Viagra. Muito se fala em infarto, né, de paciente que infartou com o uso do Viagra, mas na verdade não é bem assim. É um medicamento bastante seguro quando prescrito por um médico, quando prescrito por um paciente que tem indicação de uso e que não tem nenhuma contraindicação para usar o medicamento, tá? E não tem nenhuma relação também, uma dúvida muito frequente entre os homens, não tem nenhuma relação entre o uso de Viagra e câncer de próstata, tá? Então, o Viagra é um medicamento seguro, desde que bem indicado para o paciente correto. Dr. Tomás, qual é a incidência de cura para pacientes com câncer de próstata? Se o câncer de próstata for diagnosticado em estágio precoce, pelo rastreamento, né, sem um paciente ter sintomas, paciente que foi ao consultório, fez os exames de rastreamento, a gente detectou alguma alteração no PSA ou do toque retal, por isso esse paciente foi submetido a uma biópsia, a biópsia mostrou um câncer de próstata. Nesses casos, a taxa de cura supera os 90%. Tá? Mas se o paciente chegar em estágio avançado, com doença já metastática, né, aí a cura já é mais rara, já diminui muito a incidência de cura. Então, o ideal é o paciente ser diagnosticado em um estágio, em uma fase inicial, que aí a chance de cura supera os 90%. De acordo com a experiência do senhor, os homens têm procurado mais o consultório, perdido o medo e o preconceito do exame de toque? Acho que sim. Percebo que ainda existe um tabu, um preconceito em relação ao toque retal, principalmente. Ao PSA não, que é um exame de sangue, né? Sim. Mas em relação ao toque, ainda existe um preconceito. Mas eu percebo que isso tem diminuído, os homens têm mais tranquilidade em ir ao consultório, os homens procuram o consultório voluntariamente para fazer os exames periódicos. Eu acho que isso, como melhor as campanhas de informação, né, como é a campanha do Novembro Azul, eu acho que tem diminuído esse tabu. Mas ainda tem muita gente que não quer fazer os exames, né, principalmente o toque retal. Mas é importante, é uma conversa boa do urologista com o paciente, né, e falar que o toque retal é um exame indolor, é um exame seguro, que não tem nenhum risco, não diminui a masculinidade em nada, é um exame tranquilo, é um exame físico. Então,
Eu acho que tem diminuído sim, tem diminuído o tabu, mas ainda é importante essa conversa entre urologista e paciente para deixar o paciente mais à vontade para a realização do exame. Sim, nós mulheres temos a mamografia e o homem tem o exame do toque retal. Por favor, doutor Tomás, queria que o senhor fizesse suas considerações finais, por gentileza. O que eu tenho a falar é isso. Eu acho que essas campanhas, como a campanha do Novembro Azul, né, são importantes para conscientizar o homem que ele deve cuidar da sua saúde. O homem tem uma resistência maior do que a mulher em procurar os exames periódicos, em procurar médico de forma periódica e em cuidar da saúde. Então, essas campanhas tiram um pouco o tabu de alguns exames, acho que estimulam os homens a procurarem atendimento e procurarem fazer os exames de forma regular. E além de fazer exame, né, a gente tem que lembrar que muito importante, não só para evitar câncer de próstata ou outros tipos de cânceres, né, a atividade física regular, alimentação adequada, não ingerir quantidade excessiva de álcool, não fumar, são fatores que ajudam uma vida mais saudável, uma vida mais plena, sem algumas doenças que podem diminuir muito a qualidade de vida de qualquer pessoa, não só do homem. Fiquem atentos com as dicas do Dr. Tomás, mais uma vez. Obrigada pela presença. Tá? Eu que Volte agradeço. sempre. O sofá é todo seu. Obrigado. Obrigada, pessoal, que está aqui conosco. Obrigada, Brenda, que está aí nos bastidores como diretora. Até o próximo Sofá da Lua.